Em outubro de 1967, Ernesto Che Guevara foi capturado em uma quebrada boliviana após 11 meses de campanha fracassada. Estava ferido, sem medicamentos e com um grupo reduzido à beira do colapso. Em questão de horas, sua figura internacional transformou-se em prisioneiro indefeso sob custódia militar. O governo boliviano, pressionado por assessores americanos, descartou um julgamento público ou uma detenção prolongada. A decisão foi imediata. Deveria ser executado. A ordem especificou que os tiros evitassem o rosto para sustentar a versão de que havia morrido em combate. No dia seguinte, seu cadáver foi exibido na lavanderia de um hospital rural, cercado de militares, jornalistas e médicos que certificavam a cena como prova irrefutável. Como foi tomada a decisão de matar um prisioneiro ferido? Por que seu corpo foi mostrado como um troféu? O que se buscava silenciar com aquela execução? O guerrilheiro errante, um médico convertido em combatente. Ernesto Guevara de La Serna nasceu na cidade argentina de Rosário em 1928. Sua família provinha da classe média ilustrada, com antecedentes de estabilidade econômica que se haviam erodido com os anos. Seu pai, de nome Ernesto, mantinha inclinações liberais e um estilo de vida boêmio. Sua mãe, Célia de La Serna, representava uma tradição católica mais conservadora. Essa combinação de influências ideológicas criou um lar marcado pelo contraste entre a abertura política e a rigidez cultural. Desde a infância, a asma condicionou sua existência. Os ataques respiratórios eram recorrentes e obrigavam a família a tomar decisões práticas em função da saúde do filho. A mudança para a província de Córdoba respondeu à necessidade de buscar um clima mais benigno. Lá, em um ambiente serrano, o menino cresceu entre tratamentos médicos, inaladores e episódios de crise que o acompanharam durante toda a sua vida. No entanto, a doença não o levou à inatividade. Participou em esportes exigentes como o rugby, nadou em rios, percorreu as colinas a cavalo e treinou na resistência física. Essa vontade de superar a limitação biológica ficou registrada na memória de seus companheiros, que o descreviam como um jovem perseverante. Em 1947, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires. A escolha da carreira estava ligada em parte à experiência pessoal com a asma. Seus estudos não se limitaram à formação acadêmica. Interessou-se pela filosofia, pela literatura e pela história, e ampliou sua biblioteca com autores clássicos e contemporâneos. A combinação de disciplina científica e curiosidade intelectual caracterizou seus anos universitários. Em 1952, ele empreendeu uma viagem que se tornaria um ponto de inflexão. Acompanhado por Alberto Granado, um bioquímico com experiência profissional, percorreu a América do Sul em uma motocicleta Norton de grande cilindrada que chamavam de La Poderosa. Atravessaram a Argentina, o Chile, o Peru, a Colômbia e a Venezuela, registrando na memória de Guevara um mosaico de realidades sociais. No Chile, a visita à mina de cobre de Chuquicamata permitiu observar de primeira mão as condições de trabalho. A empresa Anaconda Copper Mining Company, de capital norte-americano, controlava a exploração. Os mineiros viviam em acampamentos precários, expostos a longas jornadas de trabalho sob condições de desgaste físico extremo. Esse contraste entre a riqueza exportada e a pobreza dos trabalhadores ficou como uma das impressões mais duradouras do percurso. No Peru, o contato com a cidadela de Machu Picchu abriu reflexões sobre as civilizações pré-colombianas. A monumentalidade das construções contrastava com a marginalização dos povos indígenas contemporâneos, obrigados a sobreviver na pobreza em regiões próximas. Essa contradição entre passado glorioso e presente empobrecido se tornou um ponto de análise que Guevara retomaria em escritos posteriores. A viagem incluiu uma etapa no leprosário de São Paulo, na Amazônia peruana. Lá colaborou como estudante de medicina, atendendo a doentes que viviam afastados pelo estigma da lepra. A experiência confirmou que a prática médica podia adquirir um sentido social mais amplo, vinculado não apenas à saúde individual, mas também à integração dos setores marginalizados. De volta à Argentina, completou seus estudos de medicina em 1953. Imediatamente organizou uma segunda viagem, desta vez orientada a observar processos políticos em andamento.
Na Bolívia, analisou o impacto da recente revolução. No Peru e Equador, entrou em contato com movimentos sociais e finalmente chegou a Guatemala. Nesse país estava em desenvolvimento uma reforma agrária promovida pelo presidente Jacobo Arbenz. O projeto buscava redistribuir terras improdutivas em benefício dos camponeses, afetando interesses da United Fruit Company, uma das corporações estrangeiras mais poderosas da região. Guevara se relacionou com círculos políticos e conheceu Hilda Gadea, economista peruana com ampla formação marxista. Ela o introduziu em redes de militantes latino-americanos e o aproximou de literatura política que até então não havia explorado em profundidade. O ano 1954 foi decisivo na Guatemala. Uma operação organizada pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos reuniu mercenários e pressão militar contra o governo de Arbenz. A ofensiva incluiu bombardeios e manobras psicológicas que desarticularam rapidamente o exército guatemalteco. Arbenz demitiu-se e abandonou o país. Guevara tentou integrar-se à resistência, mas a correlação de forças tornou isso impossível. O episódio ensinou-lhe que projetos de reforma podiam ser anulados pela intervenção estrangeira e que a violência era um componente inevitável da política regional. Após se refugiar na embaixada argentina e deixar a Guatemala, Guevara viajou para o México. Lá, ele se integrou a comunidades de exilados latino-americanos, entre eles combatentes cubanos que haviam participado das ações contra o regime de Fulgêncio Batista. Conheceu primeiro Raul Castro e pouco depois Fidel Castro, que planejava uma nova expedição armada. O encontro entre Fidel e Guevara resultou prolongado. Ambos compartilharam visões sobre a situação continental. Castro identificou no argentino uma combinação de preparação acadêmica, compromisso político e disposição ao sacrifício. Guevara, por sua vez, percebeu no líder cubano determinação e capacidade de organização. Decidiu incorporar-se ao projeto sem hesitações. Nos meses seguintes, recebeu treinamento militar no México. Aprendeu manuseio de armas, organização de unidades e táticas de guerrilha. Foi então que recebeu o apelido de Che, derivado da expressão coloquial argentina que utilizava de maneira constante. No final de 1956, embarcou junto a outros 80 combatentes no iate Grama, com destino a Cuba. O desembarque resultou adverso. As forças governamentais emboscaram os expedicionários e apenas um pequeno grupo conseguiu se retirar na Sierra Maestra. Guevara sobreviveu e se consolidou como combatente além de médico. Sua disciplina pessoal, reforçada por anos de enfrentar a asma, permitiu-lhe suportar condições extremas. A capacidade de resistir a longas marchas e participar em combates mesmo sob crises respiratórias o distinguiu entre seus companheiros. Com o tempo, assumiu o comando de uma coluna guerrilheira. As suas responsabilidades incluíam a organização de hospitais de campanha, a alfabetização de camponeses e julgamentos sumários de colaboradores inimigos. Neste último aspecto, mostrou-se inflexível, autorizando execuções quando considerava necessário para preservar a coesão do movimento. Em dezembro de 1958, dirigiu a ofensiva contra a cidade de Santa Clara. A batalha definiu o curso da guerra. Guevara conseguiu capturar um trem blindado carregado de armas e a ocupação de posições estratégicas dentro da urbe. A vitória acelerou o colapso do regime de Batista, que abandonou o país no 1º de janeiro de 1959. A chegada a Havana marcou uma nova etapa. Guevara foi designado à frente de responsabilidades institucionais. Supervisionou julgamentos contra antigos funcionários, dirigiu o Banco Nacional e ocupou o Ministério das Indústrias. Seus planos de desenvolvimento privilegiavam a industrialização rápida e os incentivos morais sobre os materiais. O resultado foi uma queda na produtividade e tensões com a estrutura econômica herdada. No plano internacional, sua postura o distanciou da União Soviética. Enquanto Moscou impulsionava políticas pragmáticas de intercâmbio, Guevara defendia posições de sacrifício voluntário e solidariedade entre países do terceiro mundo. Suas intervenções em conferências internacionais geraram desconforto dentro do bloco socialista, que observava com preocupação a radicalidade de suas propostas. O médico convertido em comandante tinha alcançado reconhecimento mundial, mas ao mesmo tempo acumulava diferenças com os aliados mais próximos.
Sua trajetória de errância, iniciada nas viagens juvenis pela América do Sul, encontrava continuidade na busca de novos cenários de luta, além das fronteiras de Cuba. Destino Bolívia, a última aposta revolucionária. Em 1965, Ernesto Guevara desapareceu da vida pública cubana. Sua última intervenção conhecida havia ocorrido em Argel durante uma conferência internacional em que criticou duramente a União Soviética. Apontou que as práticas comerciais de Moscou com os países do Terceiro Mundo se assemelhavam às de um imperialismo econômico. A acusação teve um eco imediato. As autoridades soviéticas o acusaram de desvio ideológico, rotulando-o como trotskista e maoísta, termos que representavam graves faltas dentro da disciplina do bloco socialista. O regresso a Havana foi marcado por longas reuniões com Fidel Castro e outros dirigentes. Em encontros que se prolongaram durante horas, foi definida a saída de Guevara de suas responsabilidades oficiais. Em outubro daquele ano, Castro leu em público uma carta de renúncia redigida pelo argentino. O texto comunicava seu abandono de todos os cargos políticos e militares, além de sua cidadania cubana. Na prática, foi uma separação formal e definitiva do poder na ilha. Longe de se retirar da atividade revolucionária, Guevara tentou levar sua experiência a outros continentes. Em 1965, dirigiu uma expedição militar ao Congo. Lá, encontrou obstáculos intransponíveis: divisões entre grupos locais, ausência de disciplina militar, complexidade cultural e falta de um plano adaptado às realidades africanas. A operação terminou em fracasso. O retorno a Cuba o encontrou em um estado físico deteriorado, mas não o afastou de seu objetivo de expandir a revolução pelo mundo. Em novembro de 1966, empreendeu uma nova missão, desta vez para a Bolívia. Os serviços de segurança cubanos planejaram cuidadosamente sua saída. Guevara se submeteu a um processo de transformação física destinado a apagar os traços que o faziam reconhecível. Foi raspada sua cabeça em parte para simular calvície. Foi colocada uma prótese dental que modificava sua expressão facial e usou óculos de armação grossa. Com sapatos alterados para variar sua estatura e sem a característica barba, tornou-se um indivíduo irrelevante aos olhos dos funcionários de imigração. Viajou com um passaporte uruguaio falso em nome de Alfredo González, entrando no país sem despertar suspeitas. A seleção da Bolívia não foi casual. Sua localização geográfica no centro do continente sul-americano oferecia um ponto de irradiação para a Argentina, Chile e Peru. O país apresentava elevados níveis de pobreza e contava com maioria camponesa e indígena, setores que Guevara considerava propensos a receber uma mensagem de luta revolucionária. Além disso, o antecedente da Revolução Boliviana de 1952, que havia redistribuído terras e modificado estruturas políticas, parecia demonstrar a existência de uma tradição de mudança radical. A decisão de se instalar na Bolívia foi coordenada com Fidel Castro, que apoiou a operação como parte da política externa cubana. O projeto pretendia manter vivo o ideal da Revolução Continental e evitar o isolamento da ilha na região. No planejamento inicial, Guevara contava com a colaboração do Partido Comunista Boliviano, liderado por Mário Monge, que havia expressado seu compromisso com a insurgência. Ao chegar, as expectativas se desmoronaram. A direção comunista local mantinha uma estreita relação com Moscou e seguia as diretrizes da coexistência pacífica. Da perspectiva soviética, fomentar guerrilhas na América Latina era uma ameaça para as negociações com os Estados Unidos. Monge exigiu liderar pessoalmente a operação, condição que Guevara rejeitou. A ruptura foi imediata e deixou a guerrilha sem base política no país. O acampamento foi estabelecido na área de Nhancarruazú, dentro do departamento de Santa Cruz. Era um território de vegetação irregular e com fontes de água limitadas. Embora de difícil acesso, não oferecia vantagens para a guerra de guerrilhas. Carecia de uma população camponesa numerosa e estava sob vigilância devido à presença de instalações petrolíferas na região. A localização revelou-se pouco adequada para o desenvolvimento de um núcleo insurgente. O contingente inicial reunia cerca de 50 combatentes. A maioria eram veteranos cubanos, acompanhados por um grupo reduzido de argentinos, peruanos e, posteriormente, alguns estrangeiros como o francês Régis Debray.
Guevara havia planejado um processo de crescimento gradual com incorporações bolivianas, mas esse objetivo nunca se concretizou. As dificuldades logísticas se manifestaram imediatamente. O abastecimento de alimentos dependia de envios esporádicos de Cuba e de compras em populações próximas, operações que levantavam suspeitas entre os habitantes locais. O terreno não oferecia recursos suficientes para sustentar um grupo desse tamanho. A falta de contatos nas cidades, a ausência de redes clandestinas e a desconfiança camponesa limitaram ainda mais a possibilidade de manter um fluxo estável de provisões. As diferenças com a experiência cubana eram notórias. Na Sierra Maestra, o movimento guerrilheiro tinha encontrado apoio em camponeses pobres que sofriam sob o controle de latifundiários. Na Bolívia, após a reforma agrária de 1952, muitos camponeses possuíam terras e desconfiavam de um levante que poderia colocar em risco sua propriedade. Esse fator estrutural reduziu ao mínimo as adesões. As tentativas de articular vínculos com militantes de países vizinhos também foram frustradas. Os contatos previstos com grupos na Argentina, Chile e Peru foram interrompidos. O isolamento estratégico aumentou, deixando a guerrilha sem opções de expansão. Nos primeiros meses, os combatentes se concentraram em acondicionar o acampamento. Construíram trincheiras, cavaram esconderijos subterrâneos para armas e provisões e praticaram percursos de reconhecimento. A vida cotidiana era marcada pela escassez de recursos e a tensão crescente entre combatentes de diferentes nacionalidades. Guevara impunha uma disciplina estrita, semelhante à que havia mantido em Cuba, mas as diferenças culturais e políticas entre os bolivianos e os estrangeiros geravam conflitos internos. Apesar dos treinamentos, o ambiente adverso limitava as operações. O calor, as chuvas sazonais e a dificuldade de deslocamento no terreno dificultavam as patrulhas prolongadas. As rotinas de vigilância eram exaustivas e a moral começava a se deteriorar. As promessas de reforços e apoio político haviam evaporado, deixando evidente que a empresa se mantinha em condições precárias. A expedição boliviana havia sido concebida como o germe de uma revolução regional. Sem apoio local, em um território pouco propício, com abastecimento instável e crescentes fricções internas, a operação mostrava desde seus inícios sinais de inviabilidade que se tornariam mais profundos com o passar dos meses. A campanha impossível, fome, isolamento e derrota. Em fevereiro de 1967, Ernesto Guevara decidiu iniciar a primeira operação de grande envergadura fora do acampamento base de Nhancarruazú. Selecionou 25 combatentes para uma expedição de reconhecimento para a zona do Rio Grande. O objetivo era duplo: explorar o terreno com maior detalhe e estabelecer contactos com a população camponesa. A marcha revelou desde o início as dificuldades estruturais que definiriam toda a campanha boliviana. A expedição prolongou-se durante semanas em condições de grande adversidade. Os guerrilheiros avançavam por trilhas inexistentes, sob chuvas intensas que transformavam os riachos em correntes transbordantes e perigosas. O relevo montanhoso e a vegetação densa retardavam o movimento, impondo jornadas extenuantes que exauriam o grupo. As provisões eram insuficientes e a caça na região mal oferecia sustento. Durante a travessia de um afluente do Rio Grande, 3 homens foram arrastados pela corrente e morreram afogados. A guerrilha sofria assim as suas primeiras baixas sem ter ainda enfrentado o exército, o que representou um golpe moral significativo. Após um mês de esforços, regressaram ao acampamento sem ter conseguido recrutar camponeses nem estabelecer alianças locais. Em março, incorporaram-se 2 figuras externas que modificaram a dinâmica do grupo. Régis Debray, intelectual francês com publicações sobre a teoria do foco guerrilheiro, chegou como representante de setores europeus interessados na experiência. Junto a ele integrou-se Ciro Bustos, pintor argentino vinculado a organizações revolucionárias em seu país. A presença de ambos gerou tensões culturais e políticas. Os veteranos cubanos da Sierra Maestra desconfiavam de seu perfil intelectual e de sua escassa experiência militar. Para os combatentes locais, a chegada de estrangeiros acrescentava uma sensação de distância com a realidade boliviana. A situação interna agravou-se com as primeiras deserções. 2 militantes bolivianos, Pastor Barrera e Honorato Rocabado,
abandonaram o acampamento e entregaram-se às autoridades. Forneceram informações detalhadas sobre a composição multinacional do grupo, seu armamento e as rotinas de patrulhamento. Até mesmo indicaram a localização aproximada de Nhancauazú do Ar, acompanhados por militares. Esses dados foram transmitidos diretamente ao presidente René Barrientos, que ordenou que o exército fosse desdobrado para a zona e mantivesse estado de alerta máximo. No dia 23 de março, ocorreu o primeiro confronto armado significativo. Uma companhia do exército aproximou-se da área insurgente em uma operação de busca. Guevara decidiu responder a partir de posições defensivas previamente preparadas. O combate resultou em um sucesso inesperado para os guerrilheiros, que infligiram baixas e capturaram prisioneiros, incluindo oficiais de patente intermediária. O saque incluiu armas modernas, munições e equipamentos de comunicações. Os prisioneiros foram libertados logo em seguida, no que Guevara apresentou como um gesto propagandístico de caráter humanitário. No entanto, o custo interno foi elevado. Provisões foram perdidas durante o combate e surgiram sanções disciplinares contra membros que haviam demonstrado nervosismo sob fogo. A disciplina imposta por Guevara tornou-se mais rigorosa após o confronto. Foram aplicadas punições que incluíam redução de rações e restrição no acesso a determinadas armas. Isto alimentou tensões entre os bolivianos, que percebiam tratamento desigual em relação aos cubanos. Os veteranos da Sierra Maestra, por outro lado, consideravam que os combatentes locais careciam da disciplina necessária para sustentar uma campanha militar prolongada. Em abril, Debray e Bustos saíram do acampamento com a missão de estabelecer ligações externas e buscar apoio logístico. No 20º dia desse mês, foram detidos em Muyupampa. Durante os interrogatórios, Debray confirmou a presença de Guevara na Bolívia. A informação chegou ao alto comando militar e aos assessores norte-americanos no país. A captura teve repercussão internacional imediata, pois Debray era conhecido em meios universitários europeus. O governo boliviano utilizou sua detenção como evidência da participação estrangeira na insurgência. Bustos foi acusado de ter fornecido desenhos sobre a estrutura do grupo guerrilheiro durante seu cativeiro. Esses esquemas, segundo a versão oficial, permitiram identificar combatentes e conhecer a organização interna. Anos depois, Bustos sustentaria que os desenhos tinham um propósito distrativo, mas sua defesa não dissipou as suspeitas de colaboração involuntária. No dia 15 de abril, o governo cubano reforçou indiretamente o trabalho de inteligência dos seus adversários. Em uma conferência em Havana, foram divulgadas fotografias recentes de Guevara sem barba e foram publicados escritos dele, que mencionavam explicitamente a possibilidade de um foco na Bolívia. Com este material, as autoridades bolivianas e americanas obtiveram a confirmação definitiva da sua identidade. A Agência Central de Inteligência elaborou relatórios que chegaram a Washington, onde o presidente Lyndon Johnson recebeu a primeira evidência sólida da operação boliviana. Desde esse momento, a campanha militar na Bolívia contou com assessoria direta de forças especiais norte-americanas. Enquanto isso, as tentativas de estabelecer vínculos com camponeses resultavam infrutíferas. Os habitantes da região mostravam desconfiança em relação ao grupo insurgente, influenciados por boatos difundidos pelo exército que os apresentavam como forasteiros perigosos. Embora alguns vendessem alimentos, a maioria preferia informar as autoridades sobre a presença guerrilheira. A reforma agrária de 1952 havia modificado a estrutura rural, concedendo parcelas a numerosas famílias camponesas que agora temiam perder o que tinham alcançado em caso de um conflito armado. Esta situação contrastava com a vivida por Guevara em Cuba, onde os camponeses sem terra tinham constituído uma base social para a guerrilha. As condições materiais deterioravam rapidamente. Os ataques de asma de Guevara intensificavam-se na umidade do ambiente e a falta de medicamentos adequados complicava sua saúde. A escassez de alimentos obrigava a racionar as refeições de forma extrema, com períodos prolongados de semifome. A moral do grupo caiu, especialmente entre os combatentes bolivianos que questionavam a rigidez do comando cubano. O cerco militar tornava-se cada vez mais apertado. Tropas bolivianas reforçadas com assessores norte-americanos aplicavam técnicas de rastreamento sistemáticas, obrigando os guerrilheiros a deslocarem-se constantemente.
Cada movimento exigia um gasto elevado de energia, sem trazer vantagens estratégicas. Em julho, tentaram ocupar temporariamente Samaipata para obter medicamentos e provisões. Conseguiram capturar o posto militar local, mas os suprimentos médicos mostraram-se insuficientes e não foram encontrados os fármacos necessários para controlar a asma de Guevara. Para setembro, a guerrilha havia sido reduzida a pouco mais de 20 combatentes em estado de exaustão e doença. As baixas acumuladas por combates, acidentes e enfermidades enfraqueciam ainda mais a resistência. O grupo sobrevivente deslocava-se erraticamente, com um espaço de manobra cada vez mais limitado pelas operações das Forças Armadas Bolivianas. Sem reforços externos nem possibilidade real de expansão para países vizinhos, a campanha encontrava-se em uma situação crítica que anunciava um desfecho inevitável. O cerco e a queda, a armadilha na quebrada del Lluro. Em meados de 1967, a guerrilha liderada por Ernesto Guevara na Bolívia encontrava-se em estado crítico. Daquele contingente inicial, mal restava um núcleo de pouco mais de 20 combatentes, exaustos, doentes e em constante movimento por um território cada vez mais vigiado pelo exército. A fome, a desnutrição progressiva e a falta de medicamentos tinham enfraquecido severamente a capacidade de resistência. Os deslocamentos, que a princípio eram concebidos como manobras de reconhecimento, tinham se transformado em uma necessidade para escapar de um cerco militar que se apertava dia após dia. As condições físicas de Guevara deterioravam-se de maneira alarmante. Seus ataques de asma eram mais frequentes e prolongados, agravados pela umidade do clima subtropical e o esforço constante das caminhadas em terreno montanhoso. A ausência de broncodilatadores tornava cada crise uma ameaça direta para sua sobrevivência. Em mais de uma ocasião, seus companheiros improvisaram macas com galhos e tecidos para transportá-lo durante quilômetros. Essas transferências desaceleravam a marcha do grupo e o expunham a maior risco de detecção. Guevara, consciente do fardo que representava, recusava reduzir o ritmo da campanha, insistindo em manter-se ativo nas operações. Em julho, a necessidade de medicamentos e mantimentos levou o grupo a realizar uma ação de alto risco contra Samaipata, no departamento de Santa Cruz. Durante algumas horas, ocuparam o posto militar local e revistaram a farmácia da aldeia. No entanto, a operação não cumpriu o objetivo principal. Não encontraram os medicamentos específicos para controlar a asma nem provisões duradouras para garantir a subsistência. O saque foi escasso em comparação com o risco assumido. Além disso, a ação permitiu ao exército confirmar a zona de operações dos insurgentes e reforçar ainda mais o cerco. A partir de então, as farmácias rurais e as rotas de abastecimento ficaram sob vigilância rigorosa. Os meses seguintes foram de privações extremas. Os combatentes atravessavam longos períodos sem refeições completas, chegando a subsistir unicamente com raízes, frutos silvestres ou animais pequenos que conseguiam caçar de maneira esporádica. A desnutrição enfraquecia os músculos, reduzia a capacidade de concentração e dificultava a coordenação tática. O desgaste físico refletia-se também no ânimo coletivo. A moral diminuía enquanto aumentavam as tensões entre os veteranos cubanos e os combatentes bolivianos, que reclamavam um tratamento igualitário em um contexto onde a sobrevivência dependia da disciplina mais estrita. No final de setembro, o grupo sofreu um golpe adicional nas proximidades de Pucará. Uma emboscada militar terminou com a vida de 2 guerrilheiros experientes, conhecidos como Júlio e Coco. Sua perda foi significativa não apenas em termos humanos, mas também pela experiência militar acumulada que desaparecia com eles. Cada baixa reduzia a capacidade de manobra de um grupo já reduzido. O exército boliviano, com a assessoria da Agência Central de Inteligência e a presença de instrutores com experiência no Vietnã, aperfeiçoava as técnicas de rastreamento. Os helicópteros sobrevoavam a região, as patrulhas vasculhavam sistematicamente o terreno e a margem de movimento rebelde se reduzia a cada dia mais. Para o início de outubro, a guerrilha tinha sido reduzida a um grupo errante de apenas algumas dezenas de combatentes. A fome e as doenças limitavam a resistência, e o isolamento estratégico impedia qualquer possibilidade de reforço a partir de países vizinhos.
Diante da falta de opções, os insurgentes buscaram apoio em comunidades rurais, uma medida que violava os princípios de segurança que haviam mantido durante meses. Na aldeia de La Higuera, alguns moradores aceitaram vender alimentos e água, mas a notícia de sua presença foi rapidamente transmitida às autoridades locais. Esse vazamento foi decisivo. Os comandos militares organizaram uma operação de fechamento em torno da área, desdobrando unidades em todas as possíveis rotas de fuga. Guevara então decidiu se dirigir para a Quebrada del Yuro. O desfiladeiro oferecia abrigo momentâneo entre a vegetação, mas representava uma armadilha natural da qual era difícil sair em caso de cerco. A escolha do terreno, feita sob pressão e sem reconhecimento prévio, marcaria o desfecho da campanha. 8 de outubro, pouco depois do amanhecer, as tropas bolivianas cercaram a ravina. Os camponeses tinham fornecido detalhes suficientes para guiar o exército até a posição exata do grupo insurgente. O desdobramento incluía soldados nas alturas e unidades avançando pelos flancos. A superioridade numérica e a vantagem tática eram avassaladoras. O confronto começou por volta de meio da manhã. Os guerrilheiros tentaram organizar uma defesa a partir de posições improvisadas, mas o barranco limitava qualquer manobra de retirada. Durante a troca de tiros, Guevara foi ferido na perna direita, possivelmente por estilhaços de projéteis que impactaram na rocha. Sua carabina emperrou e ficou inutilizável. Com sua pistola tentou continuar, mas a munição disponível acabou rapidamente. Cercado por soldados, ficou sem opções táticas. Os militares o subjugaram junto com outros sobreviventes. A surpresa entre as tropas foi imediata ao confirmar sua identidade. Não se tratava de um combatente anônimo, mas do líder internacionalista cuja imagem havia aparecido em relatórios de inteligência durante meses. A notícia da captura foi transmitida imediatamente para La Paz, onde o presidente René Barrientos recebeu a confirmação do sucesso militar. Nesse mesmo dia, os prisioneiros foram transferidos sob forte custódia para La Higuera. A localidade, com menos de 100 habitantes, não possuía infraestrutura adequada, mas seu isolamento a tornava um local ideal para manter o detido sob controle. A escola rural foi adaptada como prisão temporária. Tratava-se de um edifício simples de adobe com uma única sala, onde Guevara foi colocado em um banco de madeira, com as mãos atadas e vigiado por soldados armados. A transferência foi realizada com medidas de segurança extremas. Os comandos militares estavam conscientes do valor político e propagandístico de seu prisioneiro. Guevara, embora ferido, não recebeu atendimento médico imediato. Os soldados mantinham guarda constante, revezando-se para evitar qualquer descuido. Durante o trajeto, alguns tentaram iniciar uma conversa com ele, movidos pela curiosidade diante da figura que havia adquirido fama mundial. As respostas foram breves, em um tom reservado, sem sinais visíveis de desespero. Na capital boliviana, a confirmação da captura abriu um debate urgente. As autoridades avaliavam 3 cenários: transferi-lo para La Paz para um julgamento público, mantê-lo detido indefinidamente em instalações militares ou adotar uma solução mais radical. Cada alternativa implicava riscos. Um julgamento o transformaria no centro de atenção internacional, uma detenção prolongada geraria pressão diplomática, e a decisão definitiva teria consequências políticas imprevisíveis. Durante a noite de 8 para 9 de outubro, Guevara permaneceu sob custódia na escola de La Higuera. Foi interrogado por oficiais bolivianos que buscavam confirmar detalhes de sua identidade e obter informações operacionais. Apesar do cansaço e do ferimento, respondeu apenas o necessário, sem oferecer dados que comprometesse seus companheiros dispersos nem contatos externos. Enquanto isso, camponeses da área se aproximavam para observar discretamente. A pequena comunidade, surpreendida pela exibição militar, mal compreendia a relevância do detido. No entanto, a tensão da operação e o movimento constante de tropas deixavam claro que se tratava de um prisioneiro excepcional. As comunicações entre La Higuera e La Paz foram mantidas ativas durante toda a noite por meio de equipamentos de rádio militar. As mensagens cifradas transmitiam relatórios sobre a situação do detido e a segurança da área. Os soldados tinham ordens estritas de mantê-lo vivo até que o alto comando definisse a resolução final. A vigilância foi ininterrupta, com guardas rotativos e relatórios constantes. Na capital, os debates desenvolviam-se sob pressão.
Mantê-lo vivo implicava complicações diplomáticas e o risco de torná-lo um símbolo de resistência. Optar por um julgamento público expunha o governo à atenção mediática global e à possibilidade de manifestações em diferentes países. A alternativa mais drástica eliminava esses riscos, mas colocava sobre as autoridades a responsabilidade histórica de executar um prisioneiro cujo nome já havia transcendido as fronteiras da Bolívia. Na madrugada do 9 de outubro, Guevara continuava sentado no banco da escola, sob a luz tênue de lâmpadas de querosene. Sua ferida não havia sido tratada e o esgotamento era evidente, mas mantinha uma compostura firme. Não podia prever qual seria a decisão final, mas o curso dos acontecimentos havia chegado a um ponto em que seu destino pessoal estava nas mãos de um governo que via nele tanto um perigo quanto uma oportunidade política. O silêncio daquela noite em La Higuera contrastava com a tensão que se acumulava nos gabinetes de La Paz. O prisioneiro, vigiado de perto em uma sala de aula de adobe, encontrava-se na antessala de um desfecho que, além do imediato, definiria o modo como sua figura passaria para a história contemporânea. A execução macabra, um cadáver mostrado ao mundo. A manhã de 9 de outubro de 1967 começou com um movimento incomum na pequena localidade de La Higuera. Helicópteros militares aterrissaram nas proximidades transportando oficiais de alta patente, médicos militares e pessoal de inteligência. Entre eles estava Félix Rodrigues, agente da Agência Central de Inteligência de origem cubana, que vinha acompanhando de perto as operações a partir da base de Valegrande. Sua missão era confirmar a identidade do prisioneiro capturado na quebrada del Yuro e transmitir a informação diretamente a Washington. Rodrigues ingressou na escola rural, onde Guevara permanecia detido sob estrita vigilância. Levava consigo fotografias de arquivo e tinha instruções precisas. Devia verificar traços físicos, cicatrizes e marcas distintivas. Durante quase uma hora, observou minuciosamente o prisioneiro, conversou com ele em espanhol e tomou notas para seu relatório. O reconhecimento não deixou dúvidas. O detido era Ernesto Guevara de la Serna. Rodrigues transmitiu a confirmação a seus superiores mediante comunicação cifrada. O relatório chegou aos mais altos níveis da administração dos Estados Unidos e foi recebido como prova do sucesso da estratégia de assessoramento militar implantada na Bolívia. Enquanto se desenvolvia este procedimento, em La Paz continuavam as deliberações sobre o destino do prisioneiro. O presidente René Barrientos discutia com seu gabinete e com comandos militares as possíveis saídas. Um julgamento público foi rapidamente descartado. As autoridades temiam que se transformasse em uma tribuna política internacional e que atraísse a imprensa mundial em uma escala incontrolável para o Estado boliviano. A experiência com o processo judicial contra Regis Debré havia demonstrado o risco de gerar campanhas de solidariedade internacional. Com Guevara, a magnitude seria incomparável. A opção de mantê-lo detido durante um período prolongado também não era viável. Avaliava-se a possibilidade de um resgate, uma fuga ou a pressão diplomática de governos aliados de Cuba. Finalmente, o Estado-Maior transmitiu a ordem definitiva às 11 da manhã. O prisioneiro deveria ser executado imediatamente. A instrução especificava que os disparos não deveriam ser dirigidos à cabeça nem ao rosto, com o objetivo de manter a versão oficial de que Guevara havia morrido em combate. A responsabilidade recaiu sobre o sargento Mário Terán, suboficial do exército boliviano. Ele aceitou a missão, embora posteriormente tenha reconhecido o nervosismo com que recebeu a incumbência. Foi-lhe entregue um fuzil automático e as instruções sobre a localização dos disparos foram repetidas. Ao entrar na sala de aula onde o prisioneiro estava sentado em um banco de madeira, ele experimentou hesitações visíveis. Testemunhas externas indicaram que ele permaneceu por vários minutos antes de cumprir a ordem, consciente da importância histórica de sua ação. Ao redor do meio-dia, ouviram-se as rajadas. Terán disparou a curta distância contra o torso e os membros do prisioneiro. Os impactos se concentraram no peito, no abdômen e nas pernas. Guevara morreu em poucos minutos, vítima de múltiplos ferimentos de bala projetados para simular um combate recente. Com isso, concluiu-se a operação militar iniciada 11 meses antes e abriu-se a etapa da utilização política de seu cadáver. O corpo foi preparado para a transferência para Valegrande.
Um helicóptero militar o levou durante a tarde do mesmo dia até o Hospital Senhor de Malta, que havia sido convertido em base militar regional. Ali, os oficiais decidiram organizar uma exibição pública que dissipasse qualquer boato sobre a suposta sobrevivência do comandante argentino. Foi habilitada a lavanderia do hospital, um espaço simples com paredes de cimento, como necrotério temporário. Nesse lugar, o cadáver foi colocado sobre uma pia de cimento com os braços estendidos e o torso nu. A imagem surpreendeu aqueles que entraram na sala. Alguns jornalistas e médicos comentaram imediatamente a semelhança com representações religiosas do descimento de Cristo. Essa associação visual foi reforçada com as fotografias tiradas no local, especialmente uma imagem frontal na qual os olhos entreabertos e a expressão serena do rosto evocavam iconografias cristãs. A notícia da chegada do corpo espalhou-se rapidamente. Militares, médicos, jornalistas e habitantes de povoados próximos desfilaram pela lavanderia para observá-lo. As autoridades procuravam uma verificação coletiva que fechasse toda possibilidade de especulação. Cada camponês que contemplava o cadáver reforçava a narrativa oficial de que Guevara havia morrido. Os fotógrafos presentes tiraram dezenas de imagens de diferentes ângulos. Algumas capturavam o rosto, outras as feridas e várias documentavam a disposição do corpo na piscina. A fotografia frontal tornou-se uma das imagens mais divulgadas da década, reproduzida em jornais e revistas de todo o mundo. Seu caráter ambíguo, entre prova forense e representação simbólica, contribuiu para projetar a figura do guerrilheiro além da intenção propagandística inicial. A exposição continuou durante o dia 10 de outubro. Soldados posaram junto ao cadáver para fotos, alguns mostrando sinais de triunfo. Oficiais de diferentes patentes desfilaram para observar diretamente o prisioneiro morto. A intenção era clara: oferecer provas indiscutíveis de que a ameaça havia sido eliminada. No entanto, o efeito visual transcendeu o propósito governamental e gerou interpretações que escapavam ao controle das autoridades. A decisão de realizar uma identificação definitiva levou a um passo adicional. Por ordem do alto comando, médicos militares amputaram ambas as mãos do cadáver. Foram colocadas em frascos com formol e enviadas a La Paz para um exame dactiloscópico. As comparações de impressões confirmaram com precisão científica a identidade do morto. O procedimento, executado com frieza burocrática, garantia a eliminação de qualquer dúvida futura, embora também tenha acrescentado um componente macabro à narrativa dos fatos. Durante várias horas, o corpo sem mãos permaneceu exposto na lavanderia do hospital. Médicos, militares e curiosos locais continuaram entrando para observá-lo. As fotografias tiradas nesse período mostram não apenas a morte do comandante, mas também a manipulação de seu cadáver como instrumento político. O exército boliviano o apresentava como troféu de guerra, enquanto que para a Agência Central de Inteligência constituía a prova material do sucesso de sua política de contra-insurgência na América Latina. A transferência do cadáver, a sua disposição na lavanderia, a presença de observadores nacionais e internacionais, as imagens fotográficas e a mutilação para provas digitais fizeram parte de uma estratégia orientada a destruir a capacidade simbólica do homem que tinha dirigido a guerrilha. O objetivo não era apenas eliminar fisicamente o líder, mas também desativar a possibilidade de que a sua figura continuasse inspirando novas insurgências. A conversão do cadáver em espetáculo buscava transmitir uma mensagem inequívoca. Nenhuma tentativa de revolução armada ficaria impune no continente sob a vigilância conjunta de governos locais e assessores estrangeiros. No entanto, o efeito imediato não foi unicamente o desejado pelas autoridades. As imagens difundidas desde Vallegrande adquiriram vida própria na imprensa internacional. A fotografia do corpo, comparada com representações religiosas, foi reproduzida em meios europeus e latino-americanos, gerando uma iconografia que transcendeu a intenção original de humilhar o inimigo derrotado. A morte física havia sido utilizada como demonstração de força, mas as imagens terminaram alimentando uma projeção simbólica que não podia ser controlada por quem havia ordenado a execução. De homem a mito, o rosto que se tornou lenda. Após a exibição em Vallegrande, o corpo de Ernesto Guevara foi enterrado em segredo na noite de 11 de outubro de 1967.
A operação foi realizada sob estrita vigilância militar, com um grupo reduzido de oficiais que conheciam a localização exata. Foi depositado em uma vala comum próxima à pista de pouso local, junto com vários de seus companheiros de guerrilha. A decisão de ocultar o local do enterro respondia a um cálculo político: impedir que o túmulo se tornasse um local de peregrinação para militantes ou simpatizantes. O segredo foi classificado como informação de segurança nacional, e apenas alguns poucos comandos de alto escalão conheceram os detalhes. Durante 3 décadas, esse silêncio foi mantido. Os oficiais envolvidos, alguns aposentados com os anos, receberam instruções de nunca revelar o paradeiro, nem mesmo após deixar o serviço ativo. Assim, a localização exata do corpo permaneceu como um enigma durante 30 anos, alimentando rumores e especulações em círculos políticos, acadêmicos e militantes de todo o mundo. Em 1995, um general reformado do exército boliviano declarou publicamente ter participado no enterro clandestino. A confissão iniciou um processo internacional. Especialistas forenses de Cuba, Bolívia e outros países iniciaram escavações nas áreas indicadas por testemunhos militares. Entre 1996 e 1997, equipes especializadas trabalharam em diferentes pontos de Vale Grande com métodos arqueológicos e análises estratigráficas. Os mapas eram imprecisos e as versões contraditórias, mas após meses de sondagens sistemáticas, foram localizados restos humanos que coincidiam com as características físicas de Guevara. A descoberta ocorreu em julho de 1997. Os restos apresentavam evidências das amputações post-mortem ordenadas em 1967, o que reforçava a hipótese de que se tratava do comandante argentino. A identificação foi confirmada mediante análise de odontologia forense, comparações de registros médicos prévios e estudos genéticos que foram realizados posteriormente com amostras de familiares. O anúncio oficial do governo boliviano, 12 de julho daquele ano, encerrou 3 décadas de incerteza. A notícia teve repercussão mundial imediata. O governo cubano organizou a repatriação com honras de Estado. Um avião militar transportou os restos da Bolívia até a ilha, acompanhado por familiares de guerrilheiros mortos na mesma campanha. Em Cuba, foram programadas cerimônias oficiais que incluíram atos multitudinários e a participação direta de Fidel Castro. Os funerais ocorreram em Santa Clara, cidade simbólica por ter sido cenário da vitória decisiva de Guevara em dezembro de 1958. Lá foi erigido um mausoléu com estátua de bronze de grande tamanho, museu com documentos, armas e fotografias, além de uma chama eterna. O conjunto monumental se tornou destino obrigatório de peregrinação política. Todo 8 de outubro são organizadas comemorações e milhares de estudantes visitam o local em atos escolares onde se reafirmam slogans revolucionários. No entanto, a construção do mito tinha começado muito antes da descoberta. Em março de 1960, o fotógrafo Alberto Korda captou em Havana uma imagem de Guevara durante um funeral por vítimas da explosão do navio La Coubre. O retrato mostrava o guerrilheiro com boina, barba e olhar firme para o horizonte. Durante anos circulou em meios de esquerda e publicações militantes, mas a sua difusão massiva ocorreu após a morte na Bolívia. A partir de 1968, a fotografia foi adotada por movimentos estudantis na Europa e nos Estados Unidos como símbolo de rebeldia. Em Paris, durante os protestos de maio, sua imagem apareceu em faixas e murais. Em universidades americanas, tornou-se emblema juvenil contra a Guerra do Vietnã e o sistema político tradicional. A reprodução aumentou quando Andy Warhol adaptou a imagem com sua técnica de serigrafia, aplicando cores brilhantes que transformaram o guerrilheiro em ícone pop comparável a Marilyn Monroe ou Elvis Presley. Essa apropriação artística facilitou a transição do símbolo político para o produto comercial. Durante as décadas seguintes, a fotografia de Korda apareceu em camisetas, pôsteres, canecas, bandeiras, mochilas e todo tipo de artigos. A contradição era evidente. O revolucionário, que havia rejeitado os incentivos materiais, se tornava uma marca rentável do mercado global. Empresas de moda e publicidade utilizaram seu rosto para vender desde bebidas até produtos de consumo juvenil. O fenômeno adquiriu dimensões globais.
Em manifestações estudantis de cidades como Berlim, Londres, Buenos Aires ou Santiago, o rosto do Che permanecia presente como bandeira de inconformismo. Simultaneamente, turistas adquiriam em Havana camisetas e souvenirs com sua imagem em mercados estatais, gerando receitas para um sistema que ele mesmo havia tentado organizar sobre bases anticapitalistas. A distância entre o personagem histórico e o ícone comercial se ampliou com o passar dos anos. Guevara tinha sido um dirigente de ideias rígidas, responsável por execuções sumárias e por políticas econômicas falidas na Cuba revolucionária. Tinha mostrado disposição para o uso da violência como método político e sustentado uma visão intransigente da luta armada. A mitificação, em contrapartida, reduziu-o à figura heróica sem contradições. A complexidade de sua trajetória ficou eclipsada pela força de uma imagem simplificada. Para o governo cubano, essa simplificação resultou funcional. O lema "Seremos como o Che" foi integrado na educação primária e secundária como parte da doutrinação oficial. A figura do guerrilheiro caído tornou-se exemplo de sacrifício absoluto ao serviço da revolução. A diferença entre o homem real e o ícone político foi apagada na narrativa oficial, que exaltava sua entrega sem questionar as tensões que ele havia mantido com a própria liderança cubana em vida. O mito também funcionou em contextos distintos. Para grupos juvenis na Europa, sua imagem representava oposição genérica às estruturas de poder. Para movimentos latino-americanos, significava resistência ao imperialismo e às elites locais. Para milhões de consumidores, no entanto, não era mais do que um logotipo atraente, desligado de qualquer compromisso ideológico. Nesse cruzamento entre símbolo político e mercadoria capitalista, a figura de Guevara adquiriu uma ubiquidade inédita. A paradoxa ficou em evidência durante as décadas finais do século XX. Ao mesmo tempo em que seu mausoléu em Santa Clara se consolidava como espaço de culto político oficial, seu rosto circulava em mercados internacionais como estampa de moda juvenil. O enterramento clandestino que havia tentado apagar sua memória terminou sendo o início de um processo de construção mítica que alcançou dimensões globais. O ciclo se completou com a exumação em 1997 e a monumentalização em Cuba, que deram respaldo material ao mito. A morte física, ocultada em uma vala comum, desembocou em uma presença simbólica universal. Em um mundo onde as imagens circulavam com mais força que as biografias, o rosto captado por corda definiu o personagem mais que sua trajetória real. A figura de Ernesto Guevara, transformada em mito, continua gerando interpretações opostas. Para alguns é emblema de justiça social, para outros ícone vazio de rebeldia juvenil, para muitos um logotipo reproduzido sem reflexão sobre seu significado. O certo é que a imagem, expandida até a saturação, sobrevive aos contextos históricos que lhe deram origem. O guerrilheiro morto na Bolívia acabou convertido em uma das efígies mais reconhecíveis do século XX, com uma influência simbólica que persiste até a atualidade.